Oi, investors! Eu sou a Natália Boschi e hoje a gente vai falar sobre poupança e reserva de emergência. Antes de mais nada, não esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal, dar seu like se você gostar do vídeo e fique até o final com a gente. Muita gente se pergunta e me pergunta se a poupança ainda vale a pena. Estamos em 2020 com a taxa Selic a 2% ao ano. O que você acha? Você acha que vale a pena investir na poupança? Bom, eu vou te explicar um pouquinho mais aqui por que não vale a pena você botar o seu dinheiro na poupança, sua reserva de emergência principalmente. A taxa Selic no Brasil, que é a taxa mãe da economia, a taxa de juros básica da economia, ela está em 2% ao ano. E, historicamente, ela já foi de 2 dígitos, 16% ao ano, 14% ao ano, há pouco tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás. E o Banco Central vem reduzindo essa taxa Selic até chegar ao patamar de 2% ao ano em 2020. Segundo o Boletim Focus, que é uma pesquisa feita entre as principais instituições do Brasil, onde analistas respondem à pesquisa falando quais são as suas expectativas referentes aos principais indicadores econômicos do Brasil, como inflação, PIB, câmbio, dólar e taxa Selic, que é a taxa de juros básica da economia. Toda segunda-feira de manhã, o Banco Central divulga essa pesquisa Focus. Até aqui tudo bem? Entendemos o que é Boletim Focus, expectativa de inflação e por que eu estou falando isso tudo? Para poder falar o rendimento da poupança atual, o ganho real, que é o ganho depois da inflação. Com uma expectativa de inflação de 1,71% ao ano e com a regra nova da poupança, que é 70% da taxa Selic, 70% de 2%, dá 1,40% ao ano. Quando você tem uma inflação de 1,71% e um ganho na poupança de 1,40% ao ano, você descontando para saber o ganho real é o rendimento após a inflação. Ela vai render menos 0,31%. Deixando o seu dinheiro parado na poupança, você vai ter um ganho real negativo. Então, não é um bom negócio você deixar o seu dinheiro parado na poupança. E ainda tem um detalhe, na poupança você tem que completar o mês de aniversário para ter rendimento. Ou seja, você deixando o seu dinheiro aplicado na poupança durante 29 dias e você saca o dinheiro, você não vai ter tido rendimento nenhum. Qual é a regra da poupança que está valendo agora e por quê? Essa regra foi implementada a partir do dia 3 de maio de 2012. A regra é a seguinte: quando a Selic, a taxa de juros básica da economia, estiver acima de 8,5% ao ano, o que vai valer para a poupança é a regra de 0,5% de rendimento mais a taxa referencial, que é a TR, que é quase zero. Ou seja, a poupança vai render 0,5% ao mês. Quando a Selic estiver abaixo de 8,5%, a regra que vale para a poupança é 70% da taxa Selic. E por isso que atualmente a poupança está rendendo 1,40% ao ano. Porque a taxa Selic está abaixo de 8,5%, 2%, e a regra que vale é de 70% da taxa Selic. Antes do dia 3 de maio de 2012, o que valia para a poupança era 0,5% ao mês mais TR. E essa regra era que valia. Ou seja, todos os investidores que depositaram na poupança antes do dia 3 de maio de 2012 garantiram seu rendimento de 0,5% ao mês. E isso é muito bom. Se você pensar atualmente, no cenário de 2% ao ano de taxa Selic, você ter 0,5% de rentabilidade no mês dá quase 6% ao ano líquido de imposto de renda. Então, sim, a poupança já foi um bom investimento no passado, com essa regra antiga, até 3 de maio de 2012. E aí você deve estar se perguntando, Nath, se eu não deixar na poupança, onde que eu vou deixar minha reserva de emergência? O que eu vou fazer? Bom, a reserva de emergência você deve procurar ativos que tragam segurança e liquidez, e a rentabilidade não vai ser o mais importante nesse caso. Logo, você pode aplicar em CDBs com liquidez diária de bancos médios e pequenos. CDBs de bancos médios e pequenos têm um percentual do CDI que é pago para os investidores que é bem acima da poupança e de 100% do CDI. Quando a gente fala de bancos grandes como Itaú, Bradesco, Santander, entre outros, o percentual do CDI pago para o investidor com o CDB de liquidez diária é muito baixo, porque o risco deles é muito baixo. A melhor alternativa, substituindo a poupança, para você alocar os seus recursos de reserva de emergência, são CDBs com liquidez diária. O que isso significa? O CDB é um certificado de depósito bancário. É como se você emprestasse dinheiro para o banco, para a instituição financeira que você vai aplicar, e eles te pagam uma remuneração, uns juros, uma taxa de juros por você estar emprestando o seu recurso para o banco. Os bancos médios e pequenos pagam um percentual maior para o investidor porque o risco deles quebrarem também é maior. Logo, você aplicando em CDBs de bancos médios e pequenos, você vai ter um percentual de taxa do CDI mais alto, ou seja, seu dinheiro vai render mais. E por que isso é interessante, você aplicar em pequenos e médios bancos?
Porque o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele garante, se o banco quebrar, se a instituição financeira que você aplica o seu dinheiro quebrar, ele garante até R$250 mil por investidor, por CPF e por instituição financeira. Ou seja, o que isso significa? Se você tiver até R$250 mil em uma instituição que quebre, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, irá te reembolsar, te pagar esses R$250 mil. Por isso, você pode aplicar até R$250 mil num banco médio e pequeno, porque você não vai correr o risco de perder o seu dinheiro caso ele quebre. E aí você busca umas taxas melhores do que os bancos grandes, os bancões. Então, tem muitos bancos como Deicoval, Sofisa, Banco Inter, C6, entre outros, bancos digitais, que pagam um percentual de até 110%, 115% do CDI para uma liquidez diária. E é muito importante na sua reserva de emergência você ter a liquidez, né? Porque se você precisar resgatar, tiver um imprevisto, uma emergência, o dinheiro cai na sua conta no mesmo dia, na mesma hora, e ter segurança, que é o que o Fundo Garantidor de Crédito te dá. A rentabilidade não é o mais importante aqui, tá? Mas mesmo não sendo o mais importante, você pode buscar algo que seja mais interessante do que a poupança. Não é porque você está investindo numa reserva de emergência que você precisa também render pouco o seu dinheiro. Então você pode buscar CDBs com liquidez diária de bancos médios e pequenos que tem um maior percentual do CDI. O CDI é um certificado de depósito interbancário, que é como se fosse uma taxa de empréstimo entre os bancos. É uma taxa que é calculada diariamente, ela rende bem próxima à taxa Selic. Se a taxa Selic está 2%, o CDI vai render 1,98, 1,99 ao ano. Ela é uma taxa que é a prima da taxa Selic. Ela vai render bem próxima à taxa Selic. Só para vocês terem uma ideia de como a poupança está rendendo mal, até o FGTS está rendendo mais do que a poupança. E o FGTS sempre foi conhecido por ter uma rentabilidade péssima. Atualmente, o FGTS rende 3% ao ano, mais a TR, que é quase zero. Ou seja, o FGTS, que é um péssimo investimento, né, sempre foi conhecido por ter uma taxa de juros muito baixa, até ele está rendendo mais do que o dobro da poupança. Só para vocês terem uma ideia de como a poupança está ruim. E aí, uma das perguntas que eu recebi muito aqui também foi: quando que eu devo trocar a poupança pelo CDB? Eu respondo para vocês sempre. Nunca vai valer a pena aplicar na poupança com a taxa Selic no patamar que está. O CDB acima de 100% do CDI vai sempre valer mais a pena do que a poupança. E lembrando de uma coisa, a poupança ela é isenta de imposto de renda, você não paga IR sobre os seus ganhos. Já o CDB você paga, mas se você deixar por 2 anos, você vai pagar apenas 15% de imposto de renda sobre o ganho. Mesmo você pagando o imposto de renda mais alto, a alíquota mais alta, que é 22,5% sobre o ganho, vai valer mais a pena você deixar no CDB do que na poupança, mesmo a poupança sendo isenta. Bom, investors, esse foi o resumo que eu fiz para vocês sobre poupança e reserva de emergência. Espero que vocês tenham curtido muito o conteúdo. Lembrando que isso aqui é apenas um resumo e algumas dicas que eu posso dar para vocês. E é aquilo, se você tem uma reserva, uma carteira de investimentos, está construindo sua reserva ou quer começar, lembre-se que é sempre bom você procurar a orientação de um especialista, de um planejador financeiro que vai te ajudar melhor e fazer um atendimento personalizado para você. É isso, não esqueça de curtir o vídeo e encaminhar para os amigos. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui, me sigam nas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube, se inscrevam no canal para mais vídeos assim e até a próxima.